Senhoras e senhores, muito boa noite. Gostaria de desejar boas-vindas a todos os participantes dessa audiência pública virtual. Shalom a todos. Cumprimento especialmente o vereador Manuel Rosen. Os vereadores justificaram a ausência por compromisso anteriormente assumido, o vereador Albadias e o vereador Márcio Darós. Quero agradecer a presença também de todos vocês aqui, da Ana Losso, da Vanderleia, da Rosemary, da Maria Cristina, da Lilian, da Patrícia e da Karine também. A Câmara Municipal de Criciúma realiza nessa noite audiência pública virtual com o objetivo de inserir no calendário do município o Maio Laranja. Relembro que o instrumento de audiência pública está previsto no artigos 213 e 214 do Regimento Interno do Poder Legislativo desse município, com a finalidade de possibilitar um debate primado pela transparência, consequentemente a concretização e visando o esclarecimento de dúvida e sugestão de alternativa por parte dos cidadãos. Portanto, sejam todos bem-vindos e participem. Destaco ainda que essa audiência pública virtual está sendo gravada e transmitida ao vivo no perfil oficial do Legislativo, www.youtube.com/Câmara Criciúma. Para dar início a essa audiência pública, convido para compor a mesa as seguintes pessoas aqui. A Ana Losso, que é representando aqui a Secretaria de Saúde e representante do Conselho de Saúde Mental do município. A senhora Vanderleia, do Conselho Tutelar 1. A senhora Maria Rosemary, do Conselho Tutelar 2. A Maria Cristina Pisolo, representante das escolas particulares. A Lilian, que é psicóloga da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. A Patrícia Marques, representante da Secretaria de Educação. E a Karine, representando a LESC, que é procuradora da presidência da LESC. Mais uma vez, boa noite a todos vocês. Também quero citar aqui a presença virtual do vereador, também dar as boas-vindas ao vereador Juarez de Jesus. Nós vamos agora assistir um vídeo institucional. Eu gostaria que todos nós pudéssemos ouvir e ver agora esse vídeo. Trata justamente desse tema, né, a respeito do Maio Laranja. Podemos? A campanha Maio Laranja, realizada em todo o Brasil para alertar a população para o enfrentamento ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, é lei desde dezembro de 2017 no Mato Grosso do Sul. O estado foi o pioneiro a aprovar uma lei que mais tarde se tornou política nacional sobre o tema. A cada hora, 3 crianças ou adolescentes sofrem abuso sexual no país. São 72 casos por dia. Os dados são do Boletim Epidemiológico de Violência Sexual do Ministério da Saúde, com informações referentes ao ano de 2019. A violência sexual infanto-juvenil é silenciosa, com 7 de cada 10 casos ocorrendo em casa, sendo as meninas o maior número de vítimas. A cada 4 vítimas, 3 são do sexo feminino. E a faixa etária com o maior número de abusos é a que vai do 0 aos 9 anos, com mais da metade dos delitos. E mais de 1/3 das situações de violência sexual ocorrem de forma repetida. O agressor costuma ser algum parente próximo ou pessoa do convívio da família da vítima. De cada 10 agressões, 8 têm como autor o pai, irmãos, tios ou padrasto.
apenas 1/5 dos abusos é praticado por pessoa fora da família. Com o momento atual de distanciamento social, as crianças e adolescentes em situação de abuso ficam afastadas de adultos protetores fora de casa, fazendo com que o número de atos de violência sexual, assim como a violência doméstica, aumentem expressivamente, assim como a impunidade. De cada 100 casos, apenas 2 são denunciados e menos de 10% dos agressores são condenados. É preciso estar atento aos sinais de mudanças bruscas de comportamento, que podem indicar que a criança ou adolescente está sofrendo abuso. Não se omita, disque 100 e denuncie. A ligação é gratuita, anônima e pode ser feita 24 horas de qualquer telefone. A campanha Maio Laranja, realizada em todo o Brasil. Ok. Sobre essa questão do Maio Laranja, sobre a data 18 de maio, é interessante, só uma informação da história 18 de maio, né? A data foi escolhida como dia de mobilização contra a violência sexual, porque em 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, um crime bárbaro chocou todo o país e ficou conhecido como o caso Acacelli. Esse era o nome de uma menina de apenas 8 anos de idade que teve todos os seus direitos humanos violados. Foi raptada, estuprada e morta por um jovem de classe média alta daquela cidade. A proposta de 18 de maio é destacar a data para mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos sexuais de criança e adolescente. Falei do dia 18 aqui, porque é uma data que marcou, né, em 1973, mas o que nós queremos com essa audiência pública, como o objetivo da audiência que nós propomos, é colocar, inserir no calendário oficial do município, não é apenas 18 de maio, mas todo mês de maio, sendo Maio Laranja, para a gente trabalhar com os nossos educadores, com os pais, com vizinhos, com os professores, né, com esse tema, para a gente diminuir aí esse índice tão alto de violência, né, infanto-juvenil. Nós estamos tratando de Criciúma em nossa cidade. A audiência pública, na verdade, ela tem um regimento. Eu gostaria, dando prosseguimento à presente audiência, ressalte que, conforme o artigo 213, parágrafo 2º do Regimento Interno do Poder Legislativo, essa audiência terá duração máxima de 2 horas. É bem cronometrado. Os primeiros minutos serão dedicados às considerações da mesa e o restante, então, serão as manifestações do público presente, né? Virtualmente, eles podem se manifestar através do próprio canal YouTube da Câmara. Eu gostaria, então, de estabelecer com todos vocês aqui um período, né, de que você possa se manifestar, falar, principalmente você que está ligado em áreas, né, tipo Ana Losso, o Conselho Tutelar 1 e 2, nós temos aqui as escolas particulares, a Maria Cristina, a Lília, psicóloga da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, a Patrícia, né, representando aí a Secretaria de Educação, e a Karine. Então, eu gostaria de terminar, como nós temos 7 pessoas aqui que vão falar, em torno de 5 a 7 minutos. Pode ser assim? Vocês conseguem? Principalmente nós estamos tratando aqui, a maioria não, tirando eu aqui, estou presidindo, só mulher que fala. Então, eu gostaria que vocês assim ficassem dentro desse horário estabelecido de 5 a 7 minutos, a gente vai poder cronometrar aqui, né? Tá bom? Eu vou começar então pela Ana Losso, né, que é representante do Conselho
de Saúde Mental do município e também representa a Secretaria de Saúde. Ana Losso, boa noite. Fique à vontade. Boa noite, pastor Jair. Cumprimentando, né, então, o nosso digníssimo vereador, pastor Jair, e o nosso vereador Manuel Rosengue. Cumprimento a todos, né, os participantes dessa mesa e a todos os ouvintes e todas as ouvintes, né, nesse momento, né, dessa audiência pública. Então, eu sou a Ana Losso, conhecido pela maioria de vocês, né? Eu sou enfermeira e coordeno a saúde mental aqui do município de Criciúma já há algum tempo e coordeno também o Núcleo de Prevenção às Violências e Promoção da Saúde, no Previpes, que é um serviço do município de Criciúma que trabalha justamente com as questões de violência, sejam elas violência sexual ou não, né? Violência doméstica e crianças, adolescentes, mulheres, idosos, enfim. Obviamente que hoje a audiência pública, ela se reporta à questão da criança e do adolescente, da violência sexual contra criança e adolescente, mas já há algum tempo, né, a gente vem junto com o CREAS, no mês de maio, fazendo algumas ações conjuntas, né, no dia 18 de maio, com relação a esse fenômeno, né? A gente sabe que a violência sexual contra criança e adolescente, ela é uma prática que, infelizmente, acontece em todo o mundo, não é só aqui em Criciúma, né, mas é no Brasil e no mundo inteiro. E uma questão que nos chama muito a atenção é que a gente não tem a noção exata do número de crianças e adolescentes que sofrem essa violação, né, por conta de vários fatores, né, muitas pessoas não denunciam, não registram esse fato, então nós não temos a real noção do quanto isso da dimensão desse fato aqui no nosso município e, enfim, e no Brasil inteiro, né? E eu acho que falar sobre a violência sexual contra criança e adolescente é de extrema importância para alertar as pessoas sobre esse fenômeno, né? O fenômeno existe, o problema existe, e é através da denúncia e falando sobre que a gente vai conseguir mensurar, né, o tamanho desse problema e ter mecanismos para instituir políticas públicas que venham a combater e trabalhar a prevenção sobre esse agravo, né? A gente sabe que nesse ano de confinamento por conta da pandemia, isso tem aumentado, e tem aumentado também o risco e a vulnerabilidade dessas crianças e adolescentes por conta de estarem mais tempo dentro de casa, e a gente sabe que na grande maioria dos casos o abusador está muito próximo dessa criança e desse adolescente, então nada mais pertinente nesse momento, eu acho que a implantação, a instituição e pelo município do Maio Amarelo, o Maio Laranja, né, para que a gente tenha um mês inteiro de conversas e ações voltadas para as pessoas saberem onde buscarem ajuda, como fazerem a denúncia e que sinais observarem nas suas crianças e adolescentes quando elas estiverem vivendo uma situação de violência. Parabéns, vereador Jair, acho que é de extrema relevância essa sua proposição e estamos juntos aí nessa luta. Obrigado, Ana. Você colocou ali, Ana, que é falta de denúncia, né? As pessoas elas não denunciam, que geralmente o agressor, o criminoso, na verdade é um bandido, né? Às vezes a maioria das vezes é dentro da sua própria casa, então ameaça a criança, ameaça a mulher, ameaça a esposa, ameaça, e geralmente é o pai, o padrasto, o tio, o irmão, quer dizer, é uma situação, assim, extremamente
triste a gente citar isso, porque quem deveria cuidar, quem deveria proteger, quem deveria dar bom exemplo, né? São aqueles que estão violando, né? Mas enfim. E muitas vezes o próprio autor, ele torna a vítima tão fragilizada que ela acaba se sentindo culpada daquela situação, né? Ela pensa que ela está provocando realmente aquela situação, porque é de uma ardilosidade muito grande que eles utilizam para mobilizar essa criança e esse adolescente, né? Ok, eu não sei se eu vou dar a palavra para todas, depois a gente, né, se alguém quer falar e pode falar também, só dá, eu acho que é importante também um debate em relação, até para depois a gente fazer algum tipo de encaminhamento aqui, né? A segunda, então, eu queria dar a palavra para Maria Cristina. Maria Cristina Pizzolo representa as escolas particulares. Boa noite, Maria Cristina. Boa noite, estão me ouvindo bem? Certo, sim. Estava preocupada com o microfone. Então eu quero agradecer a oportunidade de participar dessa mesa, que reflete uma preocupação que é tão relevante, né? Acerca de um tema que é tão devastador na vida das crianças. O abuso contra a criança, eu vou falar mais da criança porque, para as pessoas que não me conhecem, eu dirijo uma escola de educação infantil, sou psicopedagoga, estou nessa tarefa há 40 anos. Então, eu entendo que a violência, o abuso sexual contra as crianças, ele é devastador porque ele vai comprometer todo o desenvolvimento dela. E ele não vai só comprometer o desenvolvimento da criança, ele vai respingar na sociedade. Então, eu vejo o abuso sexual infantil como um problema de saúde pública. Penso que ele tem que ser olhado com olhos mais atentos, certo? O levantamento do ano passado, do Disque 100, que é o Ministério da Mulher e da Família, né? Ele levantou assustadores 159 mil denúncias. Então isso é assustador. Nós precisamos estar atentos e realmente nos mobilizarmos pelas crianças, né? E a questão de que o abusador geralmente está na própria casa, é pai, é o padrasto, né? Já falaram da questão pandêmica, que era algo que eu também estava pensando em falar, mas eu também queria falar sobre um outro ambiente que também é causa de abuso e ele quase não é visto, que é o ambiente virtual. O acesso a crianças a conteúdo que não lhes são adequados, certo? E ao contato com adultos pervertidos. Há pouco tempo eu atendi uma mãe desesperada que a filha de 9 anos estava saindo com um adulto que ela conheceu pela internet. Esse é um fato. Tá? Então, nós não podemos fechar os olhos para essa que eu chamo de grande porta também para o abuso sexual infantil. E a criança, ela é frágil. Eu penso que na relação social ela é o ponto mais frágil é a criança. Então nós, os adultos, nós somos os guardiões dessas crianças. E eu entendo que seja a família, seja a escola, seja a igreja, né, seja o poder público, se a criança não encontra na família os seus guardiões, ela precisa ter um guardião da justiça para lhe proteger. Né? E eu queria dizer para vocês que eu pensei muito, porque quando me convidaram, me conhecem como educadora, mas não sabiam da minha história. O que eu vou contar para vocês, eu só falei 2 vezes essa é a segunda vez que eu estou falando sobre isso. E eu achei extremamente relevante partilhar com vocês a minha história de criança abusada. Eu fui uma vítima do abuso. E, enfim, o que aconteceu? Eu era muito pequena e o abusador, ele estava bêbado. E eu acho que eu consigo contar isso hoje porque ele está morto. E eu consegui fugir do abusador e me esconder numa árvore. Porque na árvore ele não iria subir porque ele estava bêbado. Ele não conseguiu consumar o abuso. Mas eu tenho 54 anos, completo 55 anos esse ano. Eu nunca contei isso para o meu pai e para minha mãe. Eu nunca falei disso para ninguém.
Isso me aterrorizou durante anos. Enquanto eu era criança, eu tinha terrores noturnos, porque eu acordava com aquela sensação ofegante de alguém em cima de mim. Eu não esqueço do cheiro, do hálito do abusador. Então, eu falo do que eu vivi. Eu sei o que é ser uma criança abusada. Eu sei as marcas que isso causa. E tomei a liberdade de compartilhar com essa mesa, com as pessoas que estão me ouvindo, porque eu penso que é de extrema relevância esse projeto, sabe? Nós temos um dia, né, ali fincado pela Araceli, que na época que foi abusada, eu quero dizer para vocês que a época deve ter sido mais ou menos ali, 1972, 73, porque eu tinha entre 6 e 7 anos também, certo? Então, um dia só não dá conta do tudo que nós precisamos fazer para alertar, para chamarmos a atenção de toda a sociedade. Eu digo que é colocar um holofote sobre essa situação, porque nós só nos damos conta quando um caso grita pela mídia, que é algo muito relevante, muito devastador, né? Ou se alguém conta, mas no restante, as crianças, eu sei, eu fui a criança que guardei o meu segredo. Então, eu trabalho no laboratório de inteligência com as crianças e eu as ajudo a colocar para fora, a contar o seu segredo de forma lúdica. Aqueles que têm segredo conseguem se abrir e contar o que aconteceu com eles. Então, esse era o meu relato e eu espero realmente que essa vontade, esse desejo de colocar um mês inteiro a favor da reflexão contra o abuso sexual infantil, ele realmente se realize. Obrigado, Maria Cristina. Você citou ali, na verdade, uma pessoa curada cura outras, né? E a gente vê que você fala isso porque foi curada, né? Ninguém falaria se não fosse já tratado e curado, né? Você citou ali a pedofilia na internet. Eu estava aqui com uma pesquisa, a Polícia Federal, na verdade, uma estatística, no estado de Pernambuco, durante o período da pandemia agora, houve um aumento de 190% de pedofilia na internet com crianças e adolescentes, né? Então isso é terrível. Eu vou passar a palavra agora para a senhora Lilian, que é psicóloga da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Lilian, boa noite. Boa noite. Eu quero agradecer também ao convite e a oportunidade de estar aqui para discutirmos esse tema importante. E é assustador mesmo, ele está na vida da maioria das mulheres. Dificilmente uma mulher chega à idade adulta sem ter nenhuma situação para relatar de uma experiência desagradável de abuso sexual. Então, eu quero cumprimentar o presidente da mesa e assim eu estendo cumprimento a todas as outras pessoas. E como psicóloga da delegacia, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o meu trabalho lá, que o que era para ser uma porta de entrada, mas que não fosse a única esperança, às vezes o que a gente percebe é que a delegacia acaba sendo não só a única porta de entrada, mas às vezes a delegacia é a única esperança que as pessoas têm em resolver o problema com uma eventual punição do abusador. E isso torna a nossa situação enquanto sociedade mais delicada ainda, porque enquanto o pastor Jair falou ali de 3 casos por dia, no site do Tribunal de Justiça, em Santa Catarina, são 6 por dia. Então, eu penso que a sua estatística, pastor, talvez seja nacional, né? Mas em Santa Catarina, nosso índice está o dobro. É nacional. Isso era nacional, né? Nacional. Então, Santa Catarina, e isso é um dado de 6 por dia do Tribunal de Justiça de Santa Catarina do ano passado,
somente referente aos meses de março, abril e maio, que eles não tinham todos os dados. Eu busquei bastante informações para passar aqui para vocês, porque os dados eu sei que são importantes, mas nós também temos dificuldade em compilar esses dados. Por quê? Porque nós precisamos de receber os boletins de ocorrência, e esses boletins de ocorrência depois eles são compilados e são separados por tipificação do crime. Então eles são isso é feito por um setor especializado da Polícia Civil, que não está assim em cada delegacia. Então, como o convite veio rápido para eu fazer essa apresentação aqui, eu até solicitei ao nosso setor de comunicação esses dados, mas ele não teve tempo hábil, né? Eu pedi ontem, anteontem ou ontem, não me recordo. E eles nem sequer me responderam. Eu acredito, como eles atendem todo o estado, eu acho que eles então não tiveram tempo. Mas enfim, aí eu procurei outras fontes de informação, e eu tive acesso a essa do Tribunal de Justiça referente ao ano passado, que provavelmente agora em abril ou maio eles vão divulgar desse ano, né? Mas são 6 por dia, 6 casos por dia. E o que eu faço lá na delegacia? Como que a gente trabalha na delegacia? Recebemos a notificação, pode ser pelo Disque 100, pode ser pelo Conselho Tutelar, pode ser diretamente na delegacia, um registro de ocorrência lá, ou por qualquer outro canal, WhatsApp, delegacia virtual, todos os canais de denúncia que existem. Se for relacionado à violência contra a criança aqui na cidade de Criciúma, ou na região que pertence à DRP, vai ser investigada ali pela DPCAM, que fica ao lado do Colégio Joaquim Ramos. E temos 2 delegados, uma delegada que cuida das violências contra as mulheres e um delegado que está com a parte da investigação de abusos praticados contra crianças e adolescentes. Ele vai presidir essa investigação e ele vai fazer os encaminhamentos. Quando existe uma necessidade para que essa criança seja ouvida pela psicóloga da delegacia, o delegado encaminha ali para o setor de psicologia. Nem todos os casos vão para nós de abuso sexual. Por quê? Porque pelo sistema de garantia de direitos das crianças, as crianças e adolescentes devem ser ouvidas no fórum por pessoal capacitado no depoimento especial. Isso, nós, psicólogos policiais de Santa Catarina, já vínhamos falando dessa necessidade há muito tempo, porque a criança, muitas vezes, ela relatava o fato para muitos profissionais. E o que acontece? Como nós precisamos de prova, e vocês viram ali que tem um número grande de casos que não são punidos, né, os agressores ou os supostos agressores, o caso não se esclarece de uma maneira eficiente a ponto de realmente aquele agressor ser punido na forma da lei. O que acontece? É que muitas vezes o relato da criança, por ela ter passado por muitos questionamentos, muitas vezes por vários profissionais, aí vai para a área da saúde, é questionado lá, aí vai para o Conselho Tutelar, é questionado lá, aí na escola, que muitas vezes é o primeiro lugar onde a criança revela a situação, é questionada lá. Então isso, conforme os questionamentos eram feitos, isso acabava incluindo na memória da criança outras memórias que às vezes nem tinha acontecido. Só pelo modo de formular a pergunta, já era inserido na memória da criança outras informações que, na verdade, prejudicavam a investigação. E agora, com esse formato de depoimento especial, a criança vai para o fórum, a criança e adolescente,
E isso é gravado, é feito por profissionais capacitados, precisam de fazer um curso específico antes, para saber aplicar os protocolos de investigação, e aquilo ali vai ficar gravado, e toda vez que o juiz precisar, o Ministério Público precisar, e o delegado precisar, aquilo ali vai estar disponível e vai ser aquela gravação. Então a intenção é proteger a criança do sofrimento de ter que ficar relatando uma situação desagradável e que faz sofrer para várias pessoas, né? Muitas vezes sem uma estrutura emocional para ouvir. Então, às vezes, a reação da pessoa adulta também é um fator de sofrimento para a criança está tentando contar, e quem está ouvindo está sofrendo e faz a criança sofrer. Então, esse sistema de garantia, ele visa proteger a criança integralmente. E esse integralmente significa proteger a criança contra essa repetição, que a gente chama de revitimização, né, da situação de abuso. Visa proteger a criança no aspecto social, de evitar que aquela comunidade inteira onde a criança está inserida, que aquela comunidade inteira saiba do que aconteceu. Visa proteger a criança de não estar exposta. Quanto menor o número de pessoas ficarem sabendo daquela situação, mais protegida a criança vai ficar. Porque já teve caso de crianças terem que se mudar do bairro onde nasceu, até da cidade onde cresceu, por conta esse fator negativo, que é a repercussão, o impacto do abuso nas questões sociais. Então, é mais uma forma de fazer a criança sofrer, é fazer a criança chegar ao ponto de ter que se mudar daquele bairro, daquela cidade, daquela escola, porque a gente sabe, né, nós sabemos o quanto que é difícil de estar numa situação que a gente está sendo apontada como, aquela ali é que foi abusada pelo pai, aquela ali é que foi abusada pelo fulano, pelo cicrano. Então isso é muito difícil para a criança e é mais uma forma de violência contra a criança e contra o adolescente. Então, proteger a criança integralmente, como o sistema de garantias determina, é proteger em todos os sentidos. Pois não, já passei do meu tempo, né? Não, é só para a senhora concluir, depois a gente pode retornar novamente, né? Só para os demais falarem um pouquinho também, tá bom? Sim, pois não. Então, assim, é importante a gente estar sempre com essa palavra na nossa memória quando a gente for pensar em abuso sexual contra crianças e adolescentes, que é proteção integral. Integral é integral, é na saúde, é da assistência, o fluxo da rede, a articulação da rede tem que funcionar, e as questões sociais, de saúde, as políticas, as questões escolares, as dificuldades escolares que vão surgir, provavelmente vão surgir por conta da questão, isso tudo tem que ser pensado. Então não é só o abuso e não é só punir o agressor. Isso aí poderia ser o que menos vai afetar a vida da criança, vai ser a punição do agressor, porque tem todo um outro contexto que ela precisa de proteção. Então essa palavrinha proteção integral, ela precisa de estar sempre em nossas falas, em nossas preocupações, em nossas políticas. Ô Lilian, só para te ajudar aqui também, é um estudo realizado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. No Brasil, a cada 8 minutos, uma criança é abusada sexualmente. A cada 8 minutos, uma criança é abusada sexualmente. Se nós formos colocar, dá uma média de 7 por hora, 165 crianças por dia, no Brasil, né, como um todo. Eu quero também cumprimentar aqui, que está participando conosco, a vereadora Roseli Pizzolo também, seja bem-vinda. Eu gostaria agora de passar a palavra para Patrícia, a Patrícia Marques, que é representante da Secretaria de Educação. Patrícia, boa noite.
Olá, boa noite a todas e todos. Grande parte de vocês me conhecem já há muito tempo, sou assistente social e já venho de uma trajetória aí longa na assistência social, né? E esse ano eu estou agora atuando como assistente social da Secretaria de Educação. E esse tema, né, essa questão de proteger as nossas crianças de toda forma de violência, ele é um tema e uma problemática que se passa por todas as políticas públicas, né? Pela assistência social, pela saúde, pela educação, e todos nós que trabalhamos com criança e adolescente no dia a dia, temos essa grande preocupação, principalmente agora nesse período de pandemia, né? Então é muito comum se discutir nos espaços que nesse período de pandemia houve, por exemplo, um aumento das situações de violência, da dificuldade da questão das denúncias, pelo fato de muitas vezes o agressor, né, e a criança estarem residindo dentro do mesmo espaço, né? A preocupação principalmente por essa questão do isolamento que o momento exigiu, né, durante que nós já estamos nesse processo desde o início do ano passado, de como proteger as nossas crianças e adolescentes, sendo que os serviços tiveram muitos que adequar a essa nova realidade, né? Então, aquilo que a Lilian traz e que é extremamente pertinente, que é o trabalho em rede. Uma política pública sozinha, ela não dá conta de uma situação de violência ou uma situação de uma vulnerabilidade de uma família, né? Então, e isso eu até colocaria como uma proposta da audiência, como fortalecer esse trabalho em rede que tanto se fala, né? Eu escuto falar em trabalho em rede desde que eu entrei na universidade, no serviço social, lá em 1997 já se falava, vamos fortalecer o trabalho em rede. Porque não é que os serviços estão deixando de fazer o seu papel, não. A saúde está lá, os seus profissionais estão lá empenhados no dia a dia, no atendimento, como, né, disse a Ana Losso, o pessoal do Nuprevips, a assistência social no seu dia a dia, através dos CRAS, através do CREAS, diariamente lidando com situações de direitos violados, né? A educação, por onde passa todas as crianças que estão na rede pública de ensino, né? Então, é um universo aí de mais de 20 mil crianças, né? Então, essas crianças, elas circulam por todos esses serviços, cada serviço tentando fazer sempre o seu melhor, mas a gente ainda continua vendo esse aumento das situações de violência. E principalmente essa necessidade de nos adequarmos a esse momento de pandemia, né? Hoje a educação, ela precisou se adequar e hoje oferece 3 modalidades, né? A presencial, em que a criança continua e vai à escola todos os dias, a semipresencial e aquela que é o remoto, né? Que as crianças pegam as atividades na escola e levam para fazer em casa. Né? Então, essas crianças precisam estar sendo acompanhadas, observadas, né? Continuar estabelecendo o contato com essas famílias. Então, é um desafio muito grande. O combate à violência, como mesmo se falou aqui, a maioria das situações de violência, elas ocorrem dentro do espaço da família, quer dizer, dentro daquele espaço que deveria ser protetivo, né? Porque o espaço da família deveria ser um espaço de proteção. Então, nós sabemos como tem famílias que exercem muito bem a sua capacidade protetiva, outras estão extremamente fragilizadas por ter um agressor dentro de casa, por ter a dificuldade da denúncia, né? E a gente precisa aí estar sempre buscando formas de conscientizar a população que esse assunto precisa sim ser discutido, né, que ele não pode ser um assunto proibido de ser falado, como muitas vezes a gente escuta também que isso só deveria ser tratado pelos pais em casa, e não, porque muitas vezes a violência está em casa e é cometida pelos pais, né? Então todos os espaços, e ainda de encontro com a proposta da audiência, né, de fortalecer, como disse a Ana Losso, já se faz isso no dia 18 de maio, mas fortalecer essas campanhas que já acontecem, ampliar para o mês todo, para a gente poder aí atingir o máximo de pessoas possível,
possíveis, tentar identificar as situações. Eu sei que as meninas do Conselho Tutelar vão estar falando daqui a pouquinho, que vivenciam muito isso no dia a dia, né? Porque as denúncias também, o Conselho Tutelar lida com isso também no seu dia a dia, então elas vão estar trazendo. Mas ter muito claro como que se fazer a denúncia, capacitar os nossos profissionais de todas as áreas que na hora que recebem de uma criança um relato de como proceder, de não se desesperar, né, de quais são os encaminhamentos, de qual a forma mais adequada de lidar, para que a gente não fique também fazendo com que essa criança, como bem trouxe a Lília, fique toda hora repetindo o que aconteceu, né, sendo questionada o tempo todo. Então, como preparar, aí eu não digo só a comunidade da importância da denúncia, mas também dentro dos equipamentos públicos que lidam com as crianças, né? Aquela que às vezes a criança ela não vai relatar, ela vai relatar para uma pessoa que ela gosta, que ela se sente acolhida, que transmita alguma segurança para ela. Então pode ser o professor, pode ser a merendeira, né? Pode ser lá a pessoa, a professora de educação física. Não, então a criança ela vai conversar com aquela pessoa com que ela se sentir segura, e essa pessoa precisa estar preparada, porque ela pode receber uma informação como essa, quem trabalha dentro dos espaços com criança e adolescente, e como lidar, né? Tranquilizar essa criança, acionar os órgãos competentes, fazer o boletim de ocorrência, né? Todo o procedimento de uma forma adequada e que traga a proteção para a criança. Então, eu acredito que é um trabalho que a gente precisa, sim, estar sempre fortalecendo. A Secretaria de Educação também, né, vendo a escola como também rede de uma parte, né, uma membro da rede de proteção de crianças e adolescentes, né? Então todos nós fazemos parte dessa rede de proteção, né? Então as crianças elas precisam se sentir acolhidas em todos os espaços que elas passam, né? Que elas vão, e que elas se sintam bem para que elas possam também procurar ajuda. E muitas vezes dentro dessa casa não é só essa criança, não digo só, né? Não é apenas a criança que sofre a violência, mas também os outros irmãos, a mãe, né? Pode existir aí um grupo de pessoas que estão sempre fragilizadas e não estão conseguindo acessar os órgãos e não estão conseguindo buscar o apoio necessário. Então, acho que toda ação que vem de encontro no combate, né, da Patrícia, questão da violência, tenta nós concluir. somos parceiros. Terminei? Viu? Desculpa que eu tenho que cortar, mas aí os nossos horários aqui vai se alastrando. Não, mas eu estava concluindo, já tinha pode terminado. concluir então, Tá. pode concluir. Tá. Eu gostaria de passar agora para procuradora, né, da LESC também, da presidência lá, a senhora Karine. Boa noite. Antes de passar a palavra, só quero dar as boas-vindas também, está conosco virtualmente aqui o vereador Jefferson Monteiro. Boa noite, vereador, seja bem-vindo. Boa noite, pastor Jair, satisfação de estar participando. Boa noite a todos, é uma honra estar aqui e aprendendo e um assunto tão importante a ser debatido. Muito obrigado. Ok. Karine, a palavra é sua. Karine. Meus cumprimentos cordiais ao vereador Jair, que preside a sessão, igualmente extensiva aos demais que participam desse evento. Eu considero louvável, né, a iniciativa de convocar a sociedade para debater esse tema tão relevante e tão preocupante, né? Especialmente agora nessa época da pandemia, como os casos têm aumentado muito, isso tem vindo muitos noticiários nesse sentido, né? Toda semana a gente se depara com notícias de criança abusada, seja crimes cibernéticos e nessa linha, né? Então eu vejo como muito louvável essa iniciativa, essa propositura, né, de estarmos hoje debatendo, né, como sociedade, buscando encontrar formas de solucionar, de minimizar o sofrimento dessas crianças e até estipar isso da nossa sociedade, né? Então eu trouxe algumas estatísticas que eu tentei buscar aqui, vou relatar para vocês.
58% das tentativas de suicídios estão diretamente ligadas aos casos de abuso sexual infantil. É um número alarmante, né? O abusador é alguém que conhece a criança em 95% dos casos. O abusador é alguém da própria família em 65% dos casos. Somente 30% dos casos deixam vestígios de lesão, por isso a dificuldade, né, se fazer provas. Já foi relatado, né, mas apenas uma em cada 3 meninas denunciam o abuso, e quando denunciam, muitas vezes são desacreditadas. A cada 7 minutos uma criança é abusada, né, que nem o vereador já mencionou. E há uma estimativa também, quando se falou aqui em crimes cibernéticos, né, a cyberpedofilia, há uma estimativa de mais de 370 mil cyberpedófilos no mundo. E no Brasil existem aproximadamente 7 mil sites especializados na comercialização de conteúdo sexual infantil. São dados bem alarmantes, né? Então, bem rapidamente, vocês já fizeram um relato bem aprofundado, inclusive. Eu venho dizer que nós, sociedade, o poder público, precisamos enfrentar essa questão com seriedade, discuti-la e buscar adotar medidas de enfrentamento dessa mazela, que tanto agride, que tanto gera inúmeras sequelas, não só físicas, psíquicas, emocionais, nessas crianças, né? E que vem desencadear, inclusive, esse número alarmante de tentativas de suicídio. Então, eu lembro aqui que a Constituição, ela preconiza que é dever da família, da sociedade, do Estado, essa proteção que a Lilian tanto falou, né, relatou na sua fala, essa proteção das crianças e dos adolescentes de toda forma de negligência, de exploração, de violência, crueldade e opressão. Então, é imprescindível a conscientização de todos para denunciar e romper com esse ciclo de violência. Acredito que esse é um tema que tem que ser muito debatido, especialmente penso que os educadores são talvez a chave para auxiliar essas crianças, por isso de se promover, né, capacitar os professores, os educadores, para identificar no meio daquelas crianças aqueles que vêm sofrendo, né? Porque, como já dito, muitos não vão relatar isso em casa, porque geralmente não vai se dar crédito ao que aquela criança está relatando, né? Então, eles procuram um professor, no educador, ou como já foi dito, até na merendeira, aqueles que eles têm essa aproximação, para conseguir colocar para fora esse sentimento, essa tortura que eles vêm passando. Então, eu acredito que o caminho é esse. A sociedade precisa debater, precisamos criar mecanismos para combater e extirpar esse tipo de violência em relação às nossas crianças e adolescentes. Ok. Obrigado, Karine. Eu deixei até proposital agora para as duas conselheiras tutelar. Eu quero passar a palavra primeiro para a Vanderleia, do Conselho Tutelar, olhando em sequência 1 e 2 ali. Então, primeiro ali, a Vanderleia, a senhora, né? Obrigado. Sim. Pela presença, boa noite. Boa noite. A palavra está contigo. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá, então, primeiramente, né, a gente quer agradecer o convite, né, a participação num tema tão relevante. Cumprimentamos ao presidente da mesa e a todos os componentes, a todos os vereadores aí presentes e todos que estão acompanhando, né. Enfim, todas as explanações até agora foram maravilhosas, né, muito bem colocadas. Eu vou iniciar falando um pouquinho do Conselho Tutelar de Criciúma, tá? Em Criciúma tem 2 conselhos tutelares, o 1 e o 2. Eles atuam por região, né? Trabalham cada um com a sua região competente para atuação. O Conselho Tutelar, ele
ele atua 24 horas, ele não fecha as portas. No horário comercial, ele atende na sede, que fica no centro de Criciúma, na rua Melvin Jones, e fora o horário comercial nós estamos em sobreaviso, né? Então estamos em atuação 24 horas, né? Com escala de conselheiros em sobreaviso, mas assim funciona, né? Tudo isso por força de lei, determinado por lei. Esse tema, ele é muito, mas muito relevante, muito atual. Infelizmente, cada vez mais isso vem acontecendo de uma forma absurda, e é muito importante que se pense estratégias como esse projeto de lei, que acredito, tenho certeza que vai virar lei, para a gente poder estender todo esse tema, né, trabalhar ainda mais nas escolas, na sociedade, nas famílias, né, com a finalidade de conhecer, saber identificar. E eu digo, as minhas colegas aqui falaram palavras-chave que fazem parte do nosso dia a dia para combater não só a violência sexual, mas todos os tipos de violências, né, a proteção, o trabalho em rede, né, o conhecimento, né? Nós precisamos conhecer, né? Saber para poder criar estratégias para combater, né? E tem uma palavrinha-chave que eu não poderia deixar de falar, que é a prevenção. Eu penso que o 18 de maio ele já é comemorado, né, e trabalhado, né, nacionalmente, né? A gente já faz esse tipo de trabalho, como a Ana Losso falou, né, junto com o CREAS, a Rede de Proteção, a gente vê que isso já está funcionando. Essa lei, né, essa estratégia de atuação vem só para fortalecer ainda mais. Porque o que vai fazer, né? A nível municipal, nós vamos estar discutindo, não só no dia 18, mas no mês todo de maio, um tema que é muito atual, né? Que só quem trabalha na ponta, né? Patrícia, a gente vê, né? A Leila na delegacia, a gente vê que isso realmente acontece. Todos os dias isso está acontecendo. Então, para levar para a sociedade, né? Não só que acontece, né, e que é terrível isso, mas que a gente pode prevenir, a gente pode evitar, né? Foi falado da questão da pandemia, concordo, realmente isso aumenta a atuação dos violadores, dos agressores, né? Deixa as nossas crianças e adolescentes mais vulneráveis, e porque a gente vê na escola a relação professor-aluno, o vínculo professor e aluno, uma forma de confiança. Quando esse aluno precisa falar, é para o professor. A gente costuma dizer que o professor são nossos olhos, que estão ali olhando e identificando, né, possíveis violações de direitos, né. Tudo que foi comentado aqui, a gente vê que a gente tem respaldo no Estatuto da Criança e Adolescente. Inclusive, a criação dessa lei, pastor, né, senhor vereador, o artigo 70 diz, do Estatuto da Criança e Adolescente, que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e adolescente. Então, vamos buscar. Eu penso que com esse tema, um mês todo que a gente tem para trabalhar, a gente vai abrir muitas outras portas, como, por exemplo, a dificuldade que a gente tem, né, para fazer essas famílias denunciarem, né, denunciar os abusos, as violações, a dificuldade que a gente tem para registrar, né, a ocorrência dessas violações. Outro tema importante que a gente pode trabalhar, paralelo a esse, a gravidez na adolescência, que está crescendo de tamanho assim, terrível, né? Muitas adolescentes, 13, 14 anos, 12, 15, grávidas, né? Já iniciando com uma responsabilidade que ainda não, né? Muito precoce, que ainda não é hora para vivenciar isso. Enfim, eu penso que o Conselho Tutelar de Criciúma, eu penso que a Rose também quer fazer uma falinha, né, Rose? Mas eu vou finalizar para deixar a Rose falar alguma coisa também. Só quero reforçar que quando o Conselho Tutelar atende essas situações, né, a gente está sempre em contato com a rede de proteção, né, em Criciúma, o CREAS, né, a saúde, e
E é necessário, né, fazer todos esses caminhamentos para garantir realmente a proteção, né, a proteção integral, né, já comentado aqui também, e fazer cessar essa violação de direitos. E eu penso que essa lei, né, ela só vem para somar, né, para fortalecer ainda mais e para abrir portas para a gente buscar mais estratégias para a gente poder combater de vez mesmo, né. Tomara, né, não é utópico, mas tomara, né, que a gente consiga realmente, né, um dia acabar com essa violência terrível para as nossas crianças e adolescentes. Rose, se tu quiser fazer uma falinha, fica à vontade. Ok. Eu quero passar a palavra para a segunda conselheira ali, Conselho Tutelar 2, a Maria Rosemary. Boa noite, obrigado pela sua presença. Com a palavra, então, contigo. Só precisa ligar o teu áudio certinho. Ok. Não ainda? Foi? Ok. Tá ouvindo? Ok. Agora Então, tá? estamos Vai dar ouvindo. um problema aqui. Cumprimentando, né, pastor Jair, cumprimento a todos os participantes, a todos que estão acompanhando, né. Escutamos até agora, né, todos os comentários, né, a minha companheira de trabalho, a Vande, né, a Patrícia, que já fazia um trabalho social junto ao CREAS, a Ana, enfim, toda a equipe que está aí representando. A Vande colocou que nós trabalhamos 24 horas, realmente. Nós trabalhamos 24 horas, hoje eu e a Wanda estamos aqui, mas tem duas conselheiras que estão de plantão, tá? Então, o nosso serviço, ele não cessa, ele não para. Mas a Wanda colocou algumas coisas ali, eu vou colocar o seguinte. Primeiro, quando nós recebemos uma denúncia de abuso, né, ou de ato consumado, a primeira coisa que a gente faz, o que é? É afastar a vítima do agressor. Afastando a vítima do possível agressor, porque o conselho tem autonomia para fazer isso, para pôr em segurança. Daí a gente faz todo um procedimento que é muito doloroso para a vítima, que é o quê? Tem que fazer BO, tem que levar para o hospital, tem que fazer profilaxia, tem todo um inquérito, é uma coisa assim, ó, é um trauma para a vítima, né? E como a Lilian falou, né, que está sendo mudado o sistema para não vitimizar mais ainda a vítima, né, de escuta, porque daí um escuta, o outro escuta, a família toda escutou, os vizinhos escutaram, a criança que é a prejudicada, né. E assim, pastor, quero parabenizar, né, o seu empenho. Por quê? Porque a questão do Maio Laranja, ele não é só a questão do abuso, porque do abuso gera o suicídio, do abuso gera, tá, entra nas drogas, o abuso vai gerar outros conflitos, tá, e vai gerar muito mais problema na vida da criança e do adolescente, e que ela não tem, tá, ela não tem para onde fugir, não tem para onde sair. Hoje nós encontramos no Conselho Tutelar muitas mães que chegam lá, né, houve o fato, ela ainda protege o agressor. Infelizmente, acontece isso, certo? Muitas mães protegem o agressor, né, em vez de proteger a vítima. A nossa sociedade, agora nesse momento de pandemia, tá, o número de casos de abuso cresceu, aumentou, e a nossa rede pública, tá, ela, por mais que ela se esforce, que ela trabalhe, que ela tenha os técnicos e que tenha um trabalho em conjunto com o Conselho Tutelar, tá, ainda não conseguimos dar conta. Tá? A gente tem que estar correndo atrás da máquina, atrás da rede, para poder fazer esse trabalho. Tá? Então é assim, pastor, tudo isso que acontece, né, que está acontecendo hoje, tá, o índice alto de abuso sexual tá gerando outras deficiências, outras causas na família. E a família, ela tem que ser orientada, ela tem que ser cuidada, como esse trabalho de prevenção, tá, esse trabalho de prevenção que está sendo feito. Tá? Nós temos, as denúncias chegam para nós, tá? Elas chegam via internet, né? Elas chegam via e-mail,
Elas chegam via Disque 100, elas chegam na base, elas chegam por telefone, elas chegam pela escola, elas chegam pelo vizinho, denúncia anônima, elas chegam. Chegando lá, aí nós vamos desempenhar o nosso papel, que é o papel de proteção. Tá? E é assim, ó, e com muita dificuldade, às vezes a gente tem muita dificuldade de trabalhar, porque Criciúma cresceu, Criciúma aumentou, Criciúma ela está se expandindo. Tá? E como ela está se expandindo também essa questão. E nós temos, pastor, além, como dizer, a questão do abuso gera outros, que gera também a inclusão na droga, que hoje nós não temos uma clínica para internar um adolescente, né, que é usuário de droga. Então é assim, ó, parabéns pela iniciativa, né, não vou extrapolar meu tempo, parabéns pela iniciativa, dizer que nós, conselhos, nós dos dois conselhos tutelares, né, tanto eu como a Wanda, que a gente tem a parceria dos dois conselhos, né, estamos à disposição. E mais uma vez, parabenizo. Só para fechar a falinha da Rose, realmente, né, sempre que a criança existe a violência, o estatuto, ele garante para essa criança que o agressor, ele saia da casa, né, tudo isso é feito em parceria com a polícia, com a DPCAM, né, e o juiz da infância. E outra coisa que é um sonho, assim, né, de todo conselheiro e de todo trabalhador da rede de proteção, como a Rose falou, a criança, ela acaba sendo revitimizada, a criança e adolescente, por conta de que quando acontece a violação, ela tem que ir no hospital, ela tem que ir na delegacia, ela tem que, sabe, ela tem que ir em vários locais. E um sonho nosso é que se crie, né, um centro onde isso seja feito tudo num local só, para que não haja todo esse desgaste, né? A família já está toda vulnerável, então esse é um dos nossos sonhos também, que isso aconteça, né? Que se crie um projeto para que isso se realize. Parabéns pela iniciativa, o Conselho Tutelar está junto com vocês sempre que a matéria for criança e adolescente, e assim, vier para reforçar ainda mais o trabalho, né? E para evitar violações que já são tantas no dia a dia. Ok, obrigado a todos vocês. Eu gostaria de dar um espaço agora, pelo menos 2 minutos, para os vereadores que estão presentes aqui. Agradeço aos vereadores presentes, o vereador Manuel Rosengue, que é psicólogo também. Gostaria de dar o espaço também, pelo menos 2 minutos para cada vereador, começando por Vossa Excelência, vereador Manuel Rosengue. O seu microfone está desligado, vereador. Agora. Desculpe pela gafe. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Parabéns aí pela iniciativa. Isso é importante, né? Não é à toa que a Unicef, ela estima que cerca de uma a cada 10 meninas com menos de 20 anos já foi forçada a praticar sexo ou realizar outros atos sexuais, né? Isso é um número estratosférico, né? E, claro, a gente vê tantos problemas aí mentais, envolvimento com drogas, o HIV também se proliferando, né? Infecções sexualmente transmissíveis, outros tipos, né? Gravidez indesejada, né? Quantas crianças que não saíram ainda da pré-adolescência já estão aí em situação de ter que assumir o papel de mãe, vamos dizer assim. Claro, né? Que a gente sabe, dentro das suas limitações, a gente entende que o risco, né, aumentado ali do envolvimento com drogas. Por isso que prevenir a violência sexual também é um fator de proteção para o envolvimento com drogas. E, claro, o prejuízo no desenvolvimento que acarreta aí um risco, inclusive, para toda a sociedade, né? Em violência, em custos altíssimos, com as consequências para a saúde física e mental, né?
para a questão social, enfim, são consequências as mais variadas possíveis e as mais danosas possíveis para a sociedade. Então, é isso que nós precisamos realmente fazer, trazer o assunto para que se possa, no mínimo, tomar conhecimento da dimensão do problema. Pelo menos isso. Isso já vai alertar aí as pessoas e fazer com que desenvolva uma consciência acerca da importância de se trabalhar na prevenção da violência e também, quem sabe, né, uma preocupação maior com a saúde mental dessas pessoas que infelizmente praticam esse tipo de ato. Tem muita coisa a ser feita, e aí a gente, através da nossa frente parlamentar, o vereador, quem sabe a gente consiga aí avançar um pouco mais em Criciúma neste tema. Ok. É isso. Obrigado, vereador Manuel Rosengue. Quero também dar a palavra ao vereador Juarez de Jesus, que também tem um foco com criança, trabalha com criança, né? Tem um cuidado todo especial também nessa área. Vereador, 2 minutinhos aí. Boa noite a todos. Eu quero começar parabenizando a iniciativa do pastor vereador Jair e parabenizar também cada um dos participantes, né, dessa audiência e essas falas, né, tão importantes e tão relevantes, essas mulheres aí tão envolvidas, né, com essa causa. Eu ouvindo cada uma de vocês, assim, absorvendo, né, o aprendizado nessa noite tem sido muito relevante também para mim, né, que trabalho com crianças, coordeno um projeto social há 13 anos aqui na Grande Próspera, e sou voluntário da Rede de Proteção à Vida, que também trata com crianças, e nessa questão de palestras, a gente tem se deparado muito com essas situações, né, quando a gente começa nas escolas conversar com os meninos, e no final a gente chama para uma conversa, a gente já logo vê que existe, né, ali uma raiz, uma situaçãozinha que foi causada pelo abuso. E me preocupa muito hoje, né, quando a gente começa, chega num campo de futebol, igual o meu trabalho, eu chego no campo de futebol no sábado pela manhã, eu começo a ver que os meninos não estão mais jogando futebol, estão ficando a noite inteira na internet, nas redes sociais. Realmente isso nos assusta muito. E então nós realmente precisamos falar desse tema, nós precisamos entrar dentro das casas, os pais têm que se alertar a tudo isso que está acontecendo, né? São profissões que também estão, profissões novas, né, que estão inseridas no mercado, a gente não pode negar. O meu filho outro dia chegou para mim e falou assim: pai, eu quero ser streamer. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Né? Então a gente tem que se atentar a isso, e o detalhe é que tudo isso, eles ficam vulneráveis, e nós temos que ficar em cima. A gente precisa saber a senha do Facebook, do Instagram. E então eu quero parabenizar, pastor Jair. Se eu começar a falar, vou me exceder aos 2 minutos, e já foi falado muito aqui de estatística, então tudo isso é muito assustador. O que nós precisamos mesmo é ter um mês é pouco, na verdade a gente teria que falar o ano inteiro sobre o assunto, mas vamos pegar agora essa lei, e no mês de maio, e cobrar do poder público ações efetivas, para que a gente possa tentar, né, ajudar de alguma forma essa pandemia que tem acontecido aí dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. É algo assustador. Quem trabalha com adolescentes, na igreja, igual o meu caso, no show de bola, a gente tem realmente visto isso de uma forma bem assustadora. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Obrigado, vereador. Quero passar a palavra para a vereadora Roseli Pizzolo, que foi até então secretária de Educação em nosso município. Vereadora Roseli, boa noite. Boa noite. Com a palavra é sua. Então, quero te parabenizar, pastor, pela essa iniciativa, parabenizar também todas as pessoas, né, que nessa noite deram um pouco de si para ouvir e aprender, né, vereador Juarez, que
apesar de eu trabalhar muitos anos com a educação e com crianças, sempre se aprende quando se participa dessas audiências. E dizer que realmente a situação está ficando tão difícil que a Secretaria de Educação já fazem mais de 5, 6 anos que colocou uma assistente social, que agora é a Patrícia, tem a Adriana e a Patrícia, na Secretaria de Educação. Então tem um cargo efetivo de assistente social na Secretaria de Educação para estar fazendo esse acompanhamento, é um profissional a mais para as psicólogas que nós temos também, para estar ajudando essas crianças. Não assim, eu vou dizer que é comum realmente que essas crianças passem, mas eu acho que todo esse trabalho está surtindo efeito. Eu acho que hoje nós temos uma denúncia muito maior do que nós tínhamos antigamente. E esse trabalho nós temos que continuar fazendo para que a criança, ela tenha coragem de chegar ou para o professor, ou para o pai, ou para a mãe, ou para um amigo ou uma amiga e estar colocando, estar denunciando. E essa criança, ela só vai fazer isso se ela saber que ela vai ser amparada. E ela só vai saber que vai ser amparada se a gente realmente ficar conversando nas escolas, nas igrejas, né, o pastor Jair e o Juarez também, nas igrejas e nos lugares onde essa criança frequenta, que ela saiba que ela pode falar, que ela vai ser ouvida. Então, nós sentimos muito isso na Secretaria de Educação. Eu não vou negar que isso é um tema que me machuca muito, né, me machuca muito isso, eu fico assim triste quando a gente passa por essas situações, mas nós temos que encarar essa realidade e enfrentar essa realidade, porque nós precisamos ajudar esses menores, esses adolescentes, e não é só meninas, muitos meninos passam por isso também. Então, cabe a nós, né, que podemos fazer alguma coisa, ajudar essa população. Então, estamos aí, estamos juntos para poder ajudar esses nossos adolescentes e essas nossas crianças. Obrigado, vereadora. Eu ouvi ali atentamente cada um, achei fantástico o depoimento, a informação que vocês trouxeram. É relevante para a nossa audiência. Quando a Lilian ali, a psicóloga da delegacia, citou: não basta apenas prender, né, o agressor, porque tudo bem, se resolve que ele está preso lá, ele não vai fazer com outros. Mas aquela criança ali, que foi violentada, machucada, foi tirada a alma daquela criança ali, né, os sentimentos, as emoções, isso demanda um trabalho, como vocês têm feito, né, psicólogos aí têm trabalhado muito, né, para trazer e restaurar o coração, né? Quando a gente viu o depoimento ali da Maria Cristina, né, ela deu o seu depoimento, eu achei fantástico, né, porque uma pessoa, para dar um depoimento público, né, a respeito de uma violência que ocorreu na infância, é maravilhoso ver como você foi curada, foi sarada, né? Então, o seu depoimento é fantástico, né? E a gente vê isso. A vereadora Roseli falou que ocorre com menino, sim, mas de 4, 3 são meninas, né? Então, e eu tenho uma netinha de 4 anos de idade, né? Meu Deus, quando ocorre esses depoimentos de vocês todos aqui, do Conselho Tutelar, de todos vocês, a gente, quem tem coração, tem alma, é impossível não se envolver para combater essa desgraça, né, que se instalou no ser humano, não é na cidade, não é no estado, não é na nação, é no ser humano, né? Infelizmente, tem alguns seres humanos que não são seres humanos, na verdade, não pode dar o nome para essas pessoas que fazem esse tipo de agressão, machucam, violentam uma criança recém-nascida, né? O índice maior
de violência, eu estava aqui com estudo, é entre 0 a 9 anos de idade. Isso choca mais ainda, né? Para quem tem netos ou netinha, né? No meu caso, eu tenho uma netinha de 1 ano de idade e outra de 4 anos. Imagine só, meu Deus, né? Então, eu acho, nós estamos fazendo aqui, tomando nessa audiência, pelo menos, o vereador Juarez colocou, isso tem que ser discutido diariamente, né? Isso tem que ser combatido diariamente. Mas, pelo menos, no mês de maio, nós trabalharmos de uma forma intensa. Acabar, a gente não pode ser ingênuo, mas a gente pode diminuir bastante através de um trabalho de conscientização, de sensibilizar a sociedade como um todo, né? Os nossos professores, educadores, os profissionais na área, né? Fazer um trabalho com as famílias é relevante. Eu queria agora, eu não sei se alguém quer falar, eu vou dar oportunidade, né? Nós temos alguns minutinhos aqui, pelo menos 10 minutinhos, depois já vai para o encaminhamento, em seguida já vamos encerrar. Tem alguém que gostaria de colocar alguma coisa ainda dentro desse tema? Alguém tem algum tipo de encaminhamento aqui? Eu tenho pelo menos 2 encaminhamentos aqui, que tem como propósito, né? O objetivo nosso na audiência, primeiro era a inclusão no calendário oficial do município, Maio Laranja, que é o mês de prevenção à exploração e abuso sexual infanto-juvenil, né? O Maio Laranja. Não mais um dia, mas todo mês de maio, do dia 1º até o dia 31 de maio. A gente não pode fazer a audiência levantando essa questão de votação, né? Porque nós estamos virtual e não é presencial. Quando fosse presencial, a gente faria por votação. Mas a gente vai colocar, né, após a audiência, gerando isso, um projeto de lei que nós já temos pronto para colocar no calendário aqui oficial do município, o mês de maio, Maio Laranja, o mês de prevenção e exploração, a exploração e abuso sexual infanto-juvenil. Tudo bem aí? Todos concordam? Tranquilo? Sim. Ok. Centralizar o quê? Aqui. Então, falaram aqui sobre, principalmente o Conselho Tutelar, as redes fortalecendo. Então, já tem as redes, né? Já existe isso. Já tem, né? Se alguém puder, Ana, me ajudar. Já tem as redes. Sim, pastor, nós vimos trabalhando já há alguns anos, né, na constituição dessa rede intersetorial e interprofissional. Quem faz, né, parte da rede, né? Quem faz parte da rede? Então, Conselho Tutelar, Delegacia de Polícia, né, da DPCAM, a CREAS, Assistência Social, a Secretaria de Saúde, no Previps, enfim, vários órgãos aqui que vêm compondo, IML, que a gente vem fazendo, né, estudando essa questão da violência sexual e construindo um fluxograma de atendimento em rede para essas crianças e adolescentes, né? A gente finalizou no finalzinho do ano passado o nosso fluxograma intersetorial e está na seção jurídica para estudo e avaliação de como a gente vai encaminhar esse documento para daí começar a fazer, então, a capacitação, né, nas escolas, nas assistências sociais, enfim, em todos os órgãos aqui responsáveis, né, pela rede de proteção à criança e adolescente. Ok. Viu, Ana? Então, o que a gente poderia é fortalecer ainda mais essa rede, né? Exatamente, né? Inclusive, assim, a gente... Dá um apoio mais intenso, né? Intensificar esse apoio, né? Dos órgãos. Principalmente aqui estou falando do Poder Legislativo, transmitir para o Executivo, que vocês fazem parte do Executivo, para fortalecer isso. Oi, Patrícia.
questão das capacitações após a aprovação do fluxograma, né, Ana? Capacitar os profissionais de toda a rede para que conheçam, né, e tenham a informação de qual é o fluxo, né? Qual é o caminho, né? Qual é o caminho, né? Quando acontece essa desgraça, né? Ok. O que a gente vai fazer? Só por uma questão de ordem, Patrícia, a Secretaria de Educação também pertence a esse grupo? Sim. Ah, certo. Sim, só para reforçar aí, né, a Patrícia e a Ana, né, esse protocolo de atendimento a criança e adolescente vítimas de violência foi construído por toda a rede de proteção e muito importante, né, meninas, muito importante essa iniciativa do Legislativo Criciumense, muito importante porque vai abrir outras portas e nós vamos buscar novos caminhos, vamos nos fortalecer ainda mais, né? Ok. Isso. Viu? Só para a gente... a vereadora, Ana. a Deise da Educação, ela participa com a gente dessa construção desde o ano passado já. Ok. Então, só para a gente fazer um encaminhamento aqui, como a gente não pode aprovar, né, por uma questão de ser uma audiência virtual, eu vou... Tá gravado, tudo isso é gravado, e a gente vai fazer em forma de quê? De indicação e requerimento via plenário na Câmara, tá bom? Direcionado ao Executivo. Tudo bem daí? Pastor. Oi. Eu Lilian? gostaria de acrescentar, pode. a título de informação, Sim, Lilian. o que eu considero assim, alguns entraves que nós sabemos, né, que desde a Constituição as crianças são garantidas a elas, as crianças e adolescentes, na Constituição, na lei, uma proteção integral, né, como nós falamos aqui, quase todas nós reforçamos isso. Mas os entraves que acontecem para que se efetive mesmo essa proteção integral, a gente pode citar as questões culturais, né, o olhar dos adultos sobre as crianças. Os adultos precisam reconhecer as crianças e adolescentes como sujeitos de direito e não adultos em miniaturas a serviço dos adultos. Então, nós precisamos de trabalhar esses temas, precisamos de políticas efetivas, planejamento. Eu vejo assim que todo ano, em maio, é falado exaustivamente em todos os setores sobre o Maio Laranja. A exploração sexual ainda é pouco discutida, mas existe bastante também. Mas não tem um planejamento, por exemplo, assim, ao longo de 10 anos, planejar para 10 anos para poder efetivamente trabalharmos esses temas, né? O orçamento também, às vezes, ele não aparecem muitas campanhas, muitas pessoas, muitos órgãos trabalhando exaustivamente, mas não tem orçamento previsto para esse tipo de ação, de política específico, quero dizer, né? Uhum. E a qualificação profissional, a gente vê que esbarramos também, às vezes os profissionais mesmo, eles não estão capacitados para lidar com esse tema específico. Então, essa capacitação, ela também precisa de acontecer, porque são específicos, né? São questões específicas de como abordar a criança, como se trabalhar, porque o adulto também, emocionalmente, ele precisa de um suporte emocional para ele lidar com essa situação, para ele receber essa denúncia, e muitas vezes não é porque é um adulto e está lá numa escola que ela está capacitada. Então temos esses entraves, né, que precisam de ser dados encaminhamentos para que a gente avance um pouquinho, pelo menos, né, para que a gente não fique patinando só nas campanhas específicas de maio e depois a gente vê que as delegacias continuam recebendo números cada vez mais altos de denúncias. Claro, tem outros fatores, né? As pessoas começam a se encorajar para denunciar, isso é bom, mas a gente precisa de começar a ver o resultado dessa prevenção. Os homens, principalmente os homens, pais, padrastos, tios, os parentes próximos dessas crianças, eles precisam de reconhecer neles
o que está acontecendo. Nós precisamos de perder o medo de chamar os homens para essa discussão, porque muitas vezes nós aqui nesse momento somos um exemplar do que acontece no país. Muitas vezes as mulheres profissionais que estão à frente estamos discutindo, mas a representatividade dos homens, ela é bastante pequena. Os homens não têm noção do que as crianças sofrem depois, eles não ficam sabendo da repercussão do comportamento deles, o estrago que eles fazem na vida psicológica, emocional, social e futura, no desenvolvimento todo de uma criança. Então, assim, a gente precisa de avançar nessas questões, porque sem a participação dos homens, sem esse reconhecimento, sem esse comprometimento dos homens, eu acho que a gente ainda vai patinar e vamos demorar um pouco mais ainda do que, né, as crianças não podem ficar esperando. Né, tem muitos adultos hoje com 40, 50 anos que pegaram a Constituição, pegaram o ECA, desenvolvimento, mas eles reproduzem um comportamento ainda como se eles nunca tivessem experimentado direitos também, como se eles nunca tivessem sido tratados como sujeitos de direitos. Então eles também costumam reproduzir uma violência que às vezes é estatal. Então, assim, são muitas questões que a gente precisa de encarar mesmo, porque elas são difíceis, mas sem essa discussão acho que a gente vai avançar bem pouco. Obrigado, Lilian. Todas essas palavras de vocês aí em forma de encaminhamento, a gente está sendo gravado, a gente vai fazer aqui, como coloquei para vocês, como vereador, a gente vai poder fazer em forma de indicação, de requerimento, algumas soluções aí que vocês estão falando, ok? Vereador Jair. Oi, vereador Juarez. Eu gostaria de propor, ao menos no mês de maio, quem sabe ele tem que ver com o Henrique ali, se há a possibilidade de colocar um banner do Disque 100 no site da Câmara de Vereadores, ou um link. Acho que seria importante, pelo menos no mês de maio, né, que é o mês da campanha. O ideal era que a gente tivesse aí sempre mais... Pode ser feito, sim. Se a gente conseguir, seria interessante. Pode ser feito, sim. Obrigado pela ideia, excelente ideia. Tudo certinho? Tudo certo. Eu gostaria, então, em nome da Câmara Municipal de Criciúma e dos nobres colegas, eu gostaria de agradecer a presença dos vereadores, o vereador Manuel Roseng, vereador Juarez de Jesus, a vereadora Roseli Pisolo e o vereador Jefferson Monteiro também, e agradecer, né, mesmo eles justificaram a ausência, que é o vereador Obadias e o vereador Márcio Darós. Agradecer de coração a Ana, obrigado, né? Obrigado a Vanderleia, a senhora Vanderleia, a senhora Maria Rosemary, agradecer a Maria Cristina, agradecer a Lília, agradecer a Patrícia, agradecer a Karine, né, pela presença, as informações, a palavra de cada um de vocês foi muito importante para a nossa audiência. Pastor Jair. Oi. Pastor Jair, só para efeito de informação, tá? Sim. É que agora, nesse ano, em Criciúma, a gente iniciou os trabalhos com o CIPE, que é o Sistema do Governo Federal de Cadastramento de todas as denúncias. Ainda temos dificuldade, estamos montando, ainda estruturando ele, tá, no Conselho Tutelar, aonde o município e os vereadores vão ter acesso às ocorrências, o número de abuso, o número de violência, o número de casos de famílias, entendeu? Esse sistema está sendo montado só para nível de informação, tá? O CIPE. Ok, poxa, vai ser importante trazer esses dados, né, para nós, né? Importante mesmo colocar um portal de transparência aí nesse sentido também do nosso município. Então agradecer a todos vocês, né? O nosso encaminhamento nós já colocamos para vocês aqui, os demais encaminhamentos vai ser em forma de requerimento, né? E de indicação também.
Informo que o resultado dessa audiência pública poderá ser convertido em projeto de lei e submetido à apreciação da Câmara Municipal de Criciúma. Nada mais a tratar, declaro encerrado essa audiência pública. Uma boa noite a todos vocês, shalom a todas e a todos também. Obrigado. Vereador. Oi. Vereador, na condição de secretária parlamentar da presidência e assessora jurídica do deputado, eu coloco o gabinete da presidência da LESC à disposição, tá? Sempre que precisarem, contem conosco. Obrigado. Obrigado ter poder legislativo, né, a Assembleia Legislativa aqui, juntamente com a nossa Câmara aqui e o Poder Executivo. Obrigado de coração. Obrigado a todos.